O que a gente precisa ressaltar foi a postura defensiva da equipe, né? E a gente enfrentou um adversário que tem uma construção a partir da defesa um pouco diferente do que todos os times que nós enfrentamos, e nós estudamos isso. Nós só não tivemos tempo de ir para campo e poder trabalhar um pouco mais o posicionamento da equipe nesse tipo de estratégia que eles utilizam. Eles espetam os dois alas muito agudos já no seu campo, na sua última linha, enfiam 3 jogadores por dentro, ficam com uma linha de 5 dentro da sua defesa e abre os 2 volantes para fazer a iniciação da jogada. A gente treinou 10 minutos em relação ao posicionamento para tentar neutralizar essas ações que eles começam construindo a partir da defesa. O Bolt entra, dá o suporte aos 2 zagueiros e os volantes começam a jogar pelo lado do campo, e isso acaba trazendo um desequilíbrio, principalmente quando eles conseguem achar um passe que fura a linha, porque eles acabam com 5 contra 4. E isso faz os seus 2 homens de lá ter que descer muito e o desgaste físico acaba sendo muito grande. Então, como a gente teve pouco tempo para trabalhar, a gente mostrou as imagens, posicionou a equipe, trabalhou com campo magnético, inclusive antes do jogo, com Lima e principalmente com Carvalho, mas nós sentimos alguma dificuldade no primeiro tempo. Mas o pior que eu acho que aconteceu no primeiro tempo não foi a gente conseguir encaixar a marcação no adversário, foi a gente ter a bola e não conseguir criar as nossas ações e ser aquele time de posse de bola que propõe e que também tem postura reativa quando se precisa em alguns momentos no jogo. Erramos muito, tomamos decisões várias vezes que contrariavam um pouco. O contra-ataque tinha que ser muito construído pelo lado do campo, já que eles estavam com os 2 laterais espetados no nosso campo, então tinha um espaço muito grande para a gente armar contra-ataque pelo lado e a gente não soube aproveitar esse espaço. Corrigimos no intervalo, voltamos num posicionamento melhor em relação à parte defensiva também, e aí nós tomamos conta do jogo, criamos mais oportunidades e o nosso goleiro trabalhou muito pouco durante todo o jogo, sendo que no segundo tempo nós não só neutralizamos o Goiás, como também criamos várias situações e te digo, cara, que o sentimento no vestiário agora de todos nós é que a gente poderia ter saído com um resultado melhor pelo número de oportunidades que nós criamos no segundo tempo. Mas a atmosfera de jogo tem uma influência muito grande no rendimento, na performance dos atletas. A gente costuma fazer um jogo muito diferente do que nós fizemos no primeiro tempo, quando a gente joga nos nossos domínios, ainda mais que esse jogo passa a ter um caráter extremamente decisivo para nós, pela pontuação, pela tabela. Então, eu tenho certeza que a postura será diferente. As oportunidades que foram criadas, a gente vai ter um êxito maior, até porque a energia, a força que o torcedor nos passa lá, nesse tipo de situação, ela é fundamental para que a gente tenha êxito nesse último terço do campo, na criação das oportunidades. Então eu acredito que a gente vai manter a postura de criação de oportunidades e melhorar no quesito finalização, para que a gente possa voltar a vencer na competição, que nesse momento é fundamental. Não, mas na hora que eu tirei o boné, não foi nem uma situação de... Eu não me irrito, não perco muito equilíbrio quando a gente perde uma finalização. Por quê? Porque eu tenho uma convicção de que para você criar uma finalização, houveram algumas ações construídas ali que é mérito dos jogadores e do time e do treinamento também. Agora, o que na verdade me irritou muito no primeiro tempo foi a quantidade de passes errados e de tomadas de decisões que a gente teve, já conhecendo a característica do adversário. Erramos muito passe, centralizamos muito o jogo, onde o jogo era muito pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito, porque eles, na hora da recomposição, demoravam um pouquinho com o Ailon, que é um jogador que tem alguma dificuldade de recomposição. Espetamos passe por dentro, onde poderíamos circular melhor com os nossos volantes. Então, no segundo tempo, a gente corrigiu tudo isso e a minha irritação maior foi por a falta. Eu tenho assim, no meu perfil de trabalho, e me irrita muito quando a minha equipe não consegue jogar, não consegue desenvolver, não consegue ter qualidade, ficar com a bola. E no primeiro tempo a gente não conseguiu fazer nada disso. Segundo tempo, eles estão de parabéns, a gente voltou com a outra postura e aí fez um jogo dentro da característica de verdade do Ceará dentro da competição. Dá para fazer até uma novela ou um filme, né? É o destino, né, que às vezes nos coloca. No jogo anterior foi o Guarani, que também está no meu currículo, né? Agora o Paysandu. Mas
Cara, é um jogo de um caráter decisivo para nós. E a mobilização já começou no vestiário hoje. Tenho a certeza que a gente vai trabalhar muito durante esses 3 dias até o dia do jogo. E tenho a certeza que a presença do nosso torcedor, como tem sido em todos os jogos, vai ser fundamental. A gente tem que criar aquela sinergia do Castelão, que todos os adversários sentem muito quando vão jogar lá. E com certeza, com o trabalho de todos. Diretoria que está atuando muito forte nos bastidores, comprometimento dos jogadores e a comissão técnica trabalhando muito forte. A gente vai buscar esse resultado positivo na terça-feira. Não, eu já sabia. E, na verdade, não é o Paysandu que não quer. Existe uma cláusula contratual entre os dois clubes, quando foi feito o empréstimo para o Ceará do atleta, que impossibilita o Leandro jogar contra o Paysandu. Eu até segurei um pouco a informação para o atleta, porque eu conheço o Leandro, ninguém conhece mais o Leandro que eu. Então eu sabia que ele ia ter um baque emocional, porque ele já estava criando, na verdade, uma motivação especial para enfrentar a sua ex-equipe no momento decisivo. Ele vem muito bem, hoje o segundo tempo dele também foi muito importante. Mas nós temos jogadores, eu sempre falo isso, não me debruço em qualquer tipo de situação e de problema que venha. Eu procuro buscar as soluções. Nós temos Roberto, nós temos Maicon Leite, nós temos jogadores que podem substituir o Leandro à altura e manter o nível de competitividade da equipe. Agora um adendo ainda sobre isso. Eu não estou 100% convicto de que a gente não possa utilizar. Vou trabalhar com a diretoria e estou trabalhando desde ontem para que a gente possa utilizar. Mas a gente já está pensando caso não possa utilizar. E hoje o percentual de não utilizar é maior, a utilização de outros jogadores de velocidade com características semelhantes que possam manter não só o padrão, mas manter a qualidade de jogo da equipe. Falei da minutagem, né? Que eu considero que são jogadores que têm uma minutagem muito alta. Então são jogadores que jogam mais, na verdade. Mas a gente treinou muito o Valdo nessa posição. Ele tem técnica, tem força. Inclusive, ele teve uma das nossas jogadas de perigo, foi criada por Valdo por dentro. Ele saindo, escapando. Então, ele tem uma característica que ele pode evoluir mais ainda. Agora, o que atrapalhou ele? O aspecto físico. Por quê? É preciso explicar que fisiologicamente, quando você muda um atleta de função, ele tem um desgaste que o organismo, o corpo dele não está preparado para esse desgaste. Ele joga na última linha, ele joga posicionado. Hoje ele teve que correr muito mais. Ele teve que, no seu GPS e nas suas ações, percorrer uma distância muito maior do que ele está acostumado. Então a cãibra, o desgaste e a substituição foi devido a isso. O Raul jogou muito bem, muito bem posicionado, saindo também bem, e o João Marcos entrou e cumpriu uma função do Valdo também com êxito. E é como eu digo sempre, a gente tem que confiar e trabalhar todos os jogadores, porque a competição exige isso. Não, vamos analisar primeiro um pouco do Paysandu. Eles estão jogando agora, né? E a gente já está com nossos auxiliares, inclusive lá em Fortaleza, assistindo pela televisão o jogo. Vão me passar um relatório já hoje à noite. A partir de amanhã na viagem eu começo a já ver os jogos anteriores. Eu vi um pouquinho do último jogo deles contra o Náutico. Tem, diria que 50% do time que trabalhou comigo. Eu conheço um pouco a característica. Então a gente já começa a partir de hoje a analisar primeiro o nosso adversário e depois tomar as decisões que se precisam em relação à formatação da equipe. A gente tem as alternâncias, a gente pode usar o Richarlison pelo lado, como a gente já utilizou, pode utilizar por dentro e manter o Pio. A gente também tem que analisar segunda-feira como é que eles vão chegar em termos de fadiga. Amanhã nós vamos fazer a viagem de retorno. Então, vamos com calma analisar e definir. Mas com a volta dos dois a gente ganha um leque maior de opções. E eu fico muito contente com isso. Até para não beneficiar o nosso adversário. O cara já começar a trabalhar sabendo quem eu vou escalar. Mas eu não mudo muito, então isso facilita também o padrão da equipe e as escalações. Se você pegar os últimos 10 jogos do Ceará, é muito próximo, é uma mudança ou outra por um cartão, por uma lesão, às vezes por fadiga, mas o padrão da equipe está muito bem firmado, faltam 3 jogos para acabar com a competição. Não dá para inventar muito agora tem que ser simples e objetivo e buscar os 3 pontos, que agora vai ser o jogo das nossas vidas, esse jogo de terça-feira. Jogo a jogo, até porque eu estava olhando a tabela ali agora, tem uma aproximação do Londrina, que entrou no bolo, com a vitória sobre o Náutico. O Oeste está muito vivo ainda na competição. Paraná vai para 2 jogos fora.
Então, é o que eu sempre digo aqui. Não adianta eu ficar fazendo análise matemática se eu não ganhar meus 3 pontos. Então, nós vamos focar nos 3 pontos nossos. E aí, depois que acabar a rodada, a gente vê o que é que vai acontecer. Eu não canso de enaltecer não só a postura da torcida, em termos de bilheteria, né? de participação no estádio, mas de comportamento. Foi muito bom no jogo anterior. Mais uma vez. Jogou com o time até o final. Não teve vaia nos momentos difíceis. A torcida está entendendo que está todo mundo sofrendo nesse momento da competição. Principalmente os times que estão em cima no G4. É normal a ansiedade, porque está se aproximando um momento importante na história do clube. Mas a minha expectativa é de um público acima de 40 mil. E o torcedor pode ter certeza que diretoria, comissão técnica, jogadores trabalhando dioturnamente para realizar esse sonho, que é o sonho de todos nós, e conto com a presença do torcedor, porque eles são fundamentais na busca desse sonho e na realização desse sonho também.